Segui. Vamos continuar, então? Bora. Então, pessoal. Otávio, estão me ouvindo direitinho? Sim. Giovanni, Ah, tava mutado aqui, eu falando e não tava funcionando. Tá certo. estão me Tá. ouvindo direitinho? Sim, sim. Então tá. Então, conforme eu estava falando para vocês, Otávio, tá tudo certo aí? Certo. Tudo certo. Tá. Seguinte, ó, conforme eu falei para vocês, aí, olha só, comentei com vocês sobre aquela questão de baixar o lençol freático, né? Então, para baixar o lençol freático, a gente vai captar a água daquela região ali, daquele local, certo? E aqui eu queria fazer exatamente isso. Eu queria captar água desse solo para alimentar esses tanques, esses poços aqui, tá? Então o que que eu fiz lá? Enquanto aqui eu impermeabilizei tudo para colocar água dentro e a água não sair, lá eu fiz ao contrário. Eu botei as aduelas e nós furamos tudo. Mesma coisa pegar um pica-pau lá e botar furar tudo lá, aquele concreto. A gente furou todo. Fizemos um monte de furos. Depois que a gente fez o furo, no fundo desse tanque, eu joguei aquela pedra pulmão pura, uns 50 centímetros dela pura. Por quê? Porque a água vai percolar por dentro dela. Ao redor, a gente pegou a manta geotêxtil, que é esse bidinho aqui, ó, e assim como eu ensinei vocês a pegar um tambor, furar, né, e passar o bidinho ao redor, eu fiz a mesma coisa nesse grande tanque lá. A gente foi lá e jogamos o bidinho pelas paredes e amarramos todo o bidinho ao redor. Para quê? Para a água vir do solo, filtrar do bidinho e cair dentro do tanque. Por meio de uma bomba, ela pegava a água, jogava no primeiro tanque. Quando o primeiro tanque enchia, a bomba daqui acionava e dizia, para, porque eu já estou cheio. Ela entendia que ela tinha água para a segunda célula. Enchia a segunda célula, ela dizia, para, e passa para a terceira. Ela passava para a terceira. E assim por diante. Tá? Então, o mesmo sistema, captação de água para jogar através de um tambor ou de um mega tanque todo furado para captação de água. Então, isso vocês já aprenderam. Se um dia vocês pegarem isso na vida de vocês, agora vocês já sabem. O que eu estou fazendo aqui? Botei a manta geotêxtil, agora a máquina está jogando pó de pedra em camadas, aí lógico, um pouco mais grossa, tá? Ele está descarregando devagarzinho, depois a gente vinha com água, jogava a água também, aqui não tinha necessidade de compactar muito não, porque tinha tempo para o material assentar, e mediante ia faltando, a gente ia colocando mais. No final, o que a gente fez? A gente botou o material até aqui, jogamos o bidinho para cima do material e botamos o material aqui fora. Aí jogamos o bidinho para cá, jogamos o material para poder levantar isso aqui. Ó. A gente levantou esse aterro até aqui em cima, assim, ó, toda essa região aqui. Então, o bidinho ia servir para quê? Para proteger esse material, para não ir esse material lá, porque o material preto também vai água lá para dentro do tanque. Então, eu precisava que essa água fosse, querendo ou não, nada possível para utilizar na produção do concreto lá da fábrica. E, por incrível que pareça, esse açude que tinha aqui, a água era cristalina, tá? Esse tanque ele tinha uma água completamente clarinha, assim, verdinha, bem clarinha mesmo, tá? Então, é outra forma de terraplanagem e reaterro que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui nada mais é do que a rampa do subsolo de um prédio anteriormente. Aqui vai ficar a rampa, tá? Do prédio para o subsolo, que é onde a gente desce com o carro. Aqui a gente perceber que nós estamos com a manta geotêxtil na vertical, tá? Antes de quê? Porque eu vou ter que aterrar isso aqui. Então a água tem que vir, vai vir pelo solo, vai pegar no bidim, vai filtrar. Querendo ou não estar impermeabilizado, essa água vai descer, vai cair nessa caixa de brita que tem aqui embaixo, que vocês estão vendo. Ó, essa caixa de brita aqui. E daqui eu vou jogar ela para outro local. Vou tirar ela desse local. Só feito isso, eu consigo aterrar essa cortina. Sendo que
essa cortina ela tem que estar analisada e estudada para ver se ela vai suportar esse empuxo desse solo nela. Como é uma cortina em formato de L, nós aterramos uma parte, depois a gente fez a laje do lado de lá, travou mais um pouco, certo? E aí depois a gente reaterrou o resto, tá? Isso aqui até não é uma cortina muito grande, é um local extremamente pequeno, digamos assim, né? Grande é uma cortina dessa. Ó, lá nós temos, ó, o nosso barraco de obra, o gabarito, o acesso da obra, onde está o carro lá, a rampa, aqui é onde vai ser instalada aquela grua que eu mostrei para vocês, ó, bem nesse ponto aqui assim, ó, tá? Aquela cortina, ela tá nessa região aqui, ó, porque ela é uma estrutura um pouco menor, e essa aqui já é uma estrutura bem maior, tá? Falando um pouco mais de engenharia, tudo que for cortina e concreto aparente, tu vai ter algumas rebarbas de material, tipo arame, brita, deformações na madeira que ficaram com calombos para fora e tal. Então, o que a gente faz? A gente pega uma esmerilhadeira, né, uma policortezinha, que é aquela maquininha, né, para cortar o material, desbastar. A gente desbasta ponto por ponto desse, para não deixar oxidar. Depois a gente trata com argamassa C3 cada ponto desse aqui. Depois a gente passa 3 demãos de hidroasfalto, tá? Que seria um betuprene, um igual, alguma coisa assim. A gente impermeabiliza essa cortina, faz lá embaixo a captação da água por meio de bidim, lógico, bota o bidim aqui na vertical, sobe o bidim um pouco no barranco, enche de brita ali, sendo que isso tem que ter uma certa inclinação para te tirar a água por algum lugar. Ou tu deixa canos para dentro do prédio para a água realmente vir, sair pelo cano e lá no subsolo tu captar por caixas, né, de passagem, né, pela parte da rede pluvial e tu tirar depois essa água do subsolo do prédio, tá? Então, colocado o bidim, feito a caixa de brita, fechado a caixa de brita, a gente começa a reaterrar essa cortina. Lembrando que essa cortina, ou ela deve estar com a laje aqui, ó, do térreo pronta, para não deixar ela fechar, para não deixar ela tombar, tá? Então ela vai ter que estar fechada em cima, ela estando fechada em cima, ela não vira, certo? Ou então tu vai ter que escorar toda essa cortina. Como eu não podia esperar e eu já tinha perdido esse estacionamento que eu falei para vocês na outra aula, o que a gente fez? A gente escorou toda ela. Claro, não adianta escorar no chão, num local mole, tem que escorar no local firme. Então a gente fez a primeira parte do conjunto de vigas, né, do baldrame aqui, do subsolo, e aí nós travamos essa cortina toda com escoras metálicas e com escoras de madeira e procedemos o reaterro. Ok? Por quê? Porque eu precisava liberar esse estacionamento para o dono, porque ele queria estacionar os carros aqui, tá? Então, toma cuidado com esse tipo de ação. Isso tem que ser muito bem feito, muito bem planejado, porque simplesmente, se isso não for bem feito, essa cortina vai tombar, tá? Vai com certeza deitar. Ah, professor, ela tem um L lá atrás. Ela vai deitar essa parte aqui e vai danificar de lá. Pode ter certeza, tá? Ó, aqui a gente tem um outro ângulo da cortina. Aqui já está todo o reaterro pronto. A máquina está botando mais um pouco de material. Aqui não foi não foi compactado, tá? O material foi só colocado mesmo. Depois a gente ainda botou mais um pouco de material porque baixou. É um material alto com meio que bom, compacto. Vocês podem ver aqui o material alaranjado, esse material compacta bem, tá? Aqui também, não sei se vocês conseguem observar aí, ó, a gente tem o bidim já, né, que foi colocado aqui, ó. Dá de ver a cortina preta nessa região aqui também, porque já está impermeabilizada. E a água é conforme eu falei para vocês. A água vai vir aqui, vai passar pelo bidim ou vai passar direto para baixo, vai passar pelo bidim, vai filtrar, não vai passar esse material fino aqui, né, de argila. A água cai na brita, da brita a gente deixou canos aqui para dentro, ó, por baixo das vigas aqui. Depois a gente puxa esses canos tudo para o meio, faz a rede, tá? A rede pluvial aqui com caixas de inspeção, e essa água depois é jogada num poço e esse poço é bombeada a água para fora, tá? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Então tá, Ô, professor, eu tenho uma dúvida. pode falar. O motivo de não ter compactado esse material aí foi alguma coisa especial ou foi só uma Não, casual?
Simplesmente é que é o seguinte, conforme eu te falei, ah, esse edifício, ele ia levar 4 anos para ser executado, tá? Então, o que que acontece? Esse material, conforme eu te falei, ele foi colocado pela máquina, lógico, né, até a metade aqui do buraco. Depois, querendo ou não, ela vai botando e vai passando em cima, né? Ela vai fazendo esse trabalho. Só que assim, ó, num caso desse aqui, é melhor tu soltar o material só. É Tá. exatamente de propósito. Tá, Por quê? tá. Porque tu pode forçar a tombar. Tu entendeu? Entendi. Então, vamos supor que eu continuasse a cortina aqui, ó, viesse para esse outro lado e fizesse a laje aqui em cima. Aí tu podia descer a ripa do outro lado lá, com rolo compressor, com o que tu quisesse, em camadas. Agora, nesse caso aqui, bem desse jeito que tu tá vendo aqui mesmo, a gente trabalhando, ó, aqui ela estava limpando, tirando o material sujo, tirando esses paus aqui, né, que são as fogueiras que a gente fez para tentar sustentar um pouco, para não desmoronar. Aqui, na verdade, ela estava limpando toda essa parte embaixo para a gente fazer a drenagem, tá? Aí o que a gente fez? A gente simplesmente colocou o material mesmo e deixou. Para quê? Para não causar pressão mesmo, Tá. tá? Apesar que esse material aqui, ele pouco recalca, tá? É a mesma coisa que esse material aqui, ó. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Então, algumas vezes tu tens que trabalhar dessa forma. Eu não quero que baixe nada daquele outro lado, porque eu vou fazer um piso, né? Um piso industrial aí lá daquele lado do estacionamento. Bom, aí é diferente. Então, aí tu vai ter que resolver. Tu vai ter que primeiro terminar aquele lado da cortina com a laje em cima para travar, para ela não tombar, e depois tu procede o reaterro de camadas pelo outro lado. Só que pode ter certeza que isso vai dar pressão. Então, tu tens que primeiro tratar resolver uma situação para estabilizar o teu processo ali, para depois tu fazer o outro, entendeu? Sim. Então, vamos lá. Ô, Beleza. professor, aquela contenção ali que tu estava mostrando ali, né? Tu falou que, vou botar a laje por cima e daí vai ficar embaixo, daí ele vai suportar o aterro do lado de lá. Mas não tem perigo de eu comprimir e no meio da laje aparecer trinca, alguma coisa assim, por ela estar criando uma Tu quer flecha no dizer, meio? a laje que tu te refere é a cortina, A né? cortina, isso. Não, com certeza tem. Só que aí é que tá. Uma coisa é tu trabalhar uma compactação com água, uma análise, tipo assim, como é que eu vou te dizer? Tu tens uma cortina tipo de 10 centímetros. Sim. É fina. Tá entendendo? Uma estrutura dessa tu vai ter que tomar cuidado. Sim. Não, eu tenho uma cortina de 20 centímetros, que normalmente é o que a gente faz. Ela já aguenta, tá entendendo? Sim. A altura dela é muito mais alta, digamos, é 4, 5 metros. Aí tu começa a ter problema nos panos, porque tu tens os pilares, né? Só que entre os pilares tens os panos. Isso pode sim acabar trincando na vertical. Então, tu tens que mensurar essa questão aí do quanto compactar. Por isso que eu venho dizendo para vocês, a gente não costuma, vou ser bem sincero, a gente não costuma normalmente utilizar de materiais tipo areia. Por quê? Uma, que não é fácil de tu encontrar esse tipo de areia fina, até por questões aí de ambientais, né, e tudo mais. Outra porque fica longe, normalmente é região de praia, região de onde tem essa parte de areia aí, né, rios e açudes, esse tipo de coisa que é onde tu extrai a areia. Outra questão é porque é caro pra caramba. E esse tipo de material aqui funciona, desde que ele esteja limpo, isento de material, tanto é que esse material veio de uma outra escavação, de uma outra obra nossa. Tanto é que o material é bom e a gente botou aqui porque ele vai firmar e até hoje está lá e eu sei que nunca baixou, porque eu ainda estaciono o carro nessa região aqui. Está entendendo? Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que olhar todas as variáveis. Essa cortina, ela está em cima de estaca profunda, ela está em cima de sapato, ela pode acontecer de ter um arrasto, porque quando vocês forem eu não sei, eu tive essa cadeira, tá? Da parte de muro de contenção, muro de arrimo, ou seja, as cortinas também. Tu leva em consideração o atrito, né? Quando tu faz ela com o pé de L, né? Que a própria estrutura dela, que é um L, tu bota o aterro em cima e esse aterro ele prende ela no solo. Só que você levar em consideração o arrasto dela, que ela pode arrastar. Ela pode não tombar, mas ela pode arrastar. Tá? Então, tudo isso a gente levava em consideração e calculava isso. E eu não sei em que matéria que vocês vão aprender isso, não sei se é com o Cláudio, não sei se é com o Jorge, enfim, mas existe todo esse cálculo a levar em consideração. E levar em consideração essa altura também e como que está preso o pé dessa cortina. Nesse caso aqui, ela está presa numa base só de 1 metro, tá? Extremamente curto, então ela tem 1 por 3,5 metros, digamos assim, então para ela tombar ela é fácil pra caramba, só que ela está em cima de estacas, então arrastar ela não vai arrastar.
Só que tombar, ela vai tombar. Então, por isso que a gente calçou ela desse jeito. Sim, sim, Entenderam? entendi. Não, até Tá? porque eu vi até um pouco disso em Mecânica dos Solos 2, de onde eu vim, que não era Uhum. da Exucre, né? A Sim. gente aprendeu, tipo, usar aqueles ganchos que tem um nome, né? Daí enfiava para fazer moção de talude, essas coisas Ah, assim. não, aí tu Isso tá não falando poderia ser de... usado nesses... Mas aí tu tá falando é cinta de tirante, né? Isso, tirante. Sim, os tirantes a gente usa também, são uma espécie de talas, alguns modelos que tu com a estrutura, deixa ele para fora, digamos, né? Ou tu instala ele depois, particularmente assim como é feito, eu sei a teoria da coisa, né? E aí tu bota ele, coloca a camada de solo e compacta, né? Isso, E ele por atrito, em função do tamanho que está para dentro desse solo, ele sustenta, né? E por é, isso que é atirantamento, né? E isso eu sei que ele é utilizado naqueles, sabe ali na BR, aqueles viadutos que tem um monte de placa de concreto que parece uma cruzeta que vai sim, sim. encaixando? Aquilo ali tem essas cintas de um lado a outro. E aí tu bota a cinta, coloca areia e passa o rolo compressor em cima e vai compactando. Ela por atrito sustenta. E já é diferente do atirantamento em rocha. Em rocha é bem diferente. Em rocha aí é perfuração e é colocado tipo um adesivo estrutural, né, dentro daquele buraco ali, colocado o tirante e depois de um tempo, isso é químico, né, cola, aí tu coloca a arruela, a porca e aperta, né, isso. Então, querendo ou não, isso tu utiliza em teto de mina, né, e também em taludes, né, de rocha, em rodovias e tudo mais, em túneis, tá? Isso é atirantamento de solo, né? Sim. Não, eu Ok? fiquei em dúvida se podia ser utilizado numa parte dessa também, né? Por causa do empuxo ali, Pode tu ser, mas o que calcular e... acontece? É algo extremamente chato de fazer, demorado, quer dizer assim, e caro, tá? Então, Sim, não vejo por que usar em algo que tu pode fazer mais simples e funciona. Nesse caso, a gente só aterrou e estava correndo esse risco porque tinha que liberar essa área. Mas em sã consciência, digamos assim, se tu não tem necessidade de aterrar ao lado de cá, tu faz essa cortina, essa aqui dos fundos, a do lado, e concreta a laje tranquilo, entendeu? E depois tu aterra. não, sim. Tem o porquê tu tá correndo risco. A gente só fez isso porque tinha que aterrar, entendeu? Entendi. A nossa caixa de contenção, aquela lá, que a gente escavou, aquela grandona lá, a mesma coisa. Eu concretei ela até a metade. Aí eu peguei o pó de pedra e fiz todo o aterro dela, até para trabalhar por cima. Mas por quê? Porque ela estava toda travada por dentro, nós travamos ela toda, tá? A gente desformou ela por fora e não desformou por dentro, por exemplo. Ok? Esse local aqui, agora que a gente já vê, esse baita pavilhão montado aqui, é aquela obra que eu estava mostrando para vocês lá, do aterro com areia lá na frente, tá? Tipo, lá é o pavilhão refeitório, nós estávamos lá na frente. Essa aqui já é a parte dos fundos da unidade 2 da BPM, da fábrica. O que a gente estava fazendo aqui? Isso aqui é uma base, tá? De transporte de trilho, tá? De transporte de troller, são alguns trilhos que vêm, que são tipo um mini trem, digamos assim, mini vagões que vêm lá de dentro da fábrica com a peça pré-moldada em cima, e aqui a gente tem que fazer um piso armado, tá? Só que para fazer esse piso armado tem que drenar para esse piso não ter recalques, porque querendo ou não, vai ser feito um trilho na lateral para um pórtico, né? Poder trabalhar em cima, sob trilho de trem mesmo, uma estrutura metálica que transporta o pré-moldado. Vocês já vão ver na frente o que é. Para isso, de novo, a gente arrancou o material, a gente aplicou o rachão, claro, a gente estava do lado de lá, né? Agora a imagem está mostrando lá de cá. Mas olha só, a gente botou o rachão, pegamos o rolo compressor, assentamos esse material, acomodamos esse material, depois botamos a brita graduada, passamos o rolo em cima de novo, lógico que o moto-nivelador é que espalha isso, né? Patrola, tá? E aí o que acontece? Essa água aqui vai drenar toda a água e não vai deixar baixar porque está travado isso aqui. Aí tu pode fazer o trilho aqui em cima e botar aquela baita estrutura, que é uma carga dinâmica, que é trabalhando em cima do trilho, que ele não vai ter recalque, tá? Mas para isso tem que tirar uma boa quantidade de material e utilizar um material que realmente... Lembram os acessos que eu falei para vocês lá? Que tinha que entrar com guindaste em cima e que não pode baixar e tem que ficar intertravado? É o mesmo rachão, a mesma pedra-pulmão número 4. Só que depois tu tens que graduar alguma pedra em cima para não cortar, né, pneu e assim por diante, né? Que é o que eu já havia falado para vocês. Ó,
Aqui a gente já vê o trilho colocado, tá? Aquele buraco tá aqui. Aqui a gente já botou o pó de pedra em cima. Aqui a gente já está fazendo a parte com moto-nivelador, com as escavadeiras do preparo do pátio para estocar o pré-moldado. E esse buraco aqui é exatamente aquele buraco que a gente viu ali anteriormente. É esse aqui, ó. Tá? Então o trilho está feito aqui em cima já, ó, e aqui vai andar um pórtico para cima e para baixo, levando o pré-moldado. E aqui do lado eu vou fazer um piso industrial para as carretas andarem em cima para poder carregar o pré-moldado e levar para a fábrica. Tá? Observem essa região aqui, ó, de brita, que parece uma valeta, né? É uma valeta, tá? O que que acontece? Aqui embaixo do trilho, a gente fez dessa forma. E do lado aonde vai ter o piso de concreto armado ali, o piso industrial, a gente botou ainda mais um canaflex aqui dentro, certo? Deixa eu ver se eu consigo ver isso. Ó, aqui vocês conseguem já ver o piso industrial feito, ó. Isso é um troller, tá? Isso aqui ele tem, isso aqui é uma treliça, é o que vocês calculam, tá? Então isso aqui, ó, pelo método dos nós, né, a decomposição de vetores aqui, ó, é o que vocês calculam, tá? Então o operador ele pode ficar no joystick embaixo ou na cabine. Aqui corre um trilho, né, um guincho que leva o material para lá e para cá, e esse troller ele se movimenta em 200 metros de obra que tem aqui atrás, que é o depósito, que é essa região. A carreta fica aqui ou vem lá de dentro. Esse troller vem numa determinada posição, pega o material, sobe, coloca em cima da carreta e anda para um lado e para o outro para levar esse material. Esse troller ele anda em cima desses trilhos. Aquela mangueira de canaflex, ela está bem aqui, ó, para exatamente pegar a água toda daquela brita graduada que estava aqui e tirar a água desse local para esse piso não trabalhar e não ter recalque. Ó, tá aqui, ó. Aqui está o trilho que a gente está fazendo, ó, o trilho. Aqui está o canaflex, né, que é aquela mangueira perfurada, com inclinação certinho para lá. A gente estica o canaflex, bota a brita, colocamos a brita no de número 4 até em cima, né? Aqui dá de ver o rachão, ó, daquele material que foi colocado anteriormente. E depois dessa beirada até aqui na ordem, se não me engano, de 3,5 metros, foi feito aquele piso num comprimento aí de 200 metros, se não me engano, ou mais, se não me engano era. Para quê? Para a carreta andar. Essa água que sai daqui, que ela pega todo debaixo desse trilho aqui e joga para esse canaflex, que também pega a água debaixo desse piso industrial que vai para cá, ela sai lá embaixo naquele tanque, naqueles 6 tanques lá. A gente aproveita essa água do solo também, tá? Só que o que acontece? Essa água, dia de chuva, esse canaflex tem um diâmetro de 100 milímetros, né? 10 centímetros. Vocês não acreditam, mais de meia seção dessa mangueira sai de água, tá? Uma pressão louca lá na frente. A gente não faz ideia a quantidade de água que percola e que entra numa mangueira dessa para sair fora. Vocês não fazem ideia. Entenderam até aqui? Sim. Tudo certo. Ó, isso aqui era o canteiro de obra que eu tinha mostrado para vocês lá, né? A instalação do canteiro de obra. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa região aqui, ó, era uma daquelas regiões que estava úmida, que eu tinha tirado aquele material, que aqui está o refeitório, certo? Que aqui a gente botou areia, ó, vocês podem ver que tem uma diferença de coloração aqui, então a areia foi tirada em toda essa região, porque depois a gente aplicou asfalto aqui. E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: terraplanagem também tem tudo a ver com a parte de drenagem do terreno. Aí a gente tem as redes de lógica, né, querendo ou não, as leis de cabeamento elétrico quando é subterrâneo, a gente tem redes pluviais, galerias, a gente tem, querendo ou não, as redes de esgoto, né, a parte cloacal de todo um sistema, de todo um município. E aí o que a gente tem que tomar cuidado? Que normalmente a gente utiliza dos tubos de concreto, certo? Então, assim, ó, sempre que tu for utilizar tubo de concreto para fazer uma travessia onde vai ter uma determinada rua, como vai passar a carreta aqui em cima, esse tubo de concreto tem que ser armado, tá? Existe armadura, tubos com uma armadura e armadura dupla. Se possível, vocês utilizem duplamente armado o tubo, tá? Porque ele é reforçado. Feito isso, colocado esse tubo com seu devido caimento, que vai ser feito com uma boca de lobo aqui, outra lá, e essa água está descendo para cá, para daqui e lá para fora, a gente tem que cuidar, porque mesmo sendo armado, tu passando com uma carreta aqui por cima, que tu vai ter uma carga dinâmica e pontual nesse tubo, ou numa galeria, tu com certeza vai correr o risco de tu estrangular esse tubo ou quebrar,
tá? Então, para que isso não aconteça, a gente faz o que a gente chama de envelopamento dos tubos, tá? Envelopamento da rede. Professor, como é que é feito isso? Simples. Faz um concreto magro, coloca toda a tubulação com seu devido caimento, faz as bocas de lobo, se tu quiseres. Aqui, nesse exemplo, a gente fez uma boca de lobo quadrada, né, de concreto ali, que eu lembro mais porque lá, e do lado de cá a gente já usou o próprio tubo, tá, para fazer a boca de lobo redonda mesmo. O que acontece? Coloca a forma dos dois lados, arma ainda essa parte de cima, arma bem armado essa parte de cima aqui, e concreta, tá? Isso é um envelopamento, tá? Então, depois coloca o material em cima em camadas, compacta também, ou utiliza água para compactar, e depois tu pode estar procedendo a capa, né, da estrada, enfim, a lajota, ou tipo assim, tá? Aqui a gente consegue ver, ó, a parte do asfalto. A primeira vez que eu executei um asfalto na minha vida e aprendi muita coisa como asfalto foi nessa obra, tá? Aonde foi feito toda essa parte de camada asfáltica, tá? Para quem for trabalhar com isso, com asfalto, é algo bem complexo, assim. Esse material não pode esfriar, ele tem que vir numa determinada temperatura dentro da carreta, ele tem que vir bem fechado, porque se ele esfriar, tu tem que levantar a caçamba e jogar onde tu tiver, aonde tu tiver tem que descarregar, senão ele gruda dentro da caçamba e tu perde ali toda a caçamba, tá? Sem dizer que isso vira uma montanha, literalmente uma rocha, né, dura em função do asfalto, tá? Aí esse asfalto vem, é descarregado na moldadora ali, né? E essa moldadora vem aplicando a capa asfáltica. Tá? Toda a base, seja lajota, seja um capeamento de concreto, ou seja, um capeamento asfáltico, toda a estrada, ou seja, toda a rodovia, ela só vai se manter íntegra se a terraplanagem da base dela, da base, da subbase, do leito, do subleito, ou seja, da estrutura embaixo dela, está bem executada e bem dimensionada. Tá? Então, todo o pavimento ele vai aguentar o tempo que tiver que aguentar se a base dele estiver bem executada. A partir do momento que ele ceder, pode ter certeza que entrou água, tá? Esse solo, essa base já está comprometida e vai ter recalque, ok? E é isso. Com essa parte eu concluía a questão aí de terraplanagem. Falta quanto tempo aí? Não apareceu ainda, mas deve ter uns 25 minutos de aula dessa aula. Tá, então peraí, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês rápido aqui. Eu achei que já caí também a aula e eu sempre me programo assim até em sala de aula. Quando tem tempo, eu dou continuidade. Quando não tem, eu paro. Olha só. Isso aqui, ó, é a fábrica lá, ó, tá? Aqueles tanques de captação de água, eles estão lá no fundo, certo? Toda essa parte de estradas, toda a parte de rede elétrica, tá? Aonde depositar o material, ó, quando tu vai receber, por exemplo, pô, eu tinha que receber os 2 silos de cimento, que vai lá para cima da fábrica, tá? Isso é muito pesado, né? E é todo um equipamento tratado e tudo mais para não oxidar. Então, o material ia chegar, pô, onde é que eu vou colocar? Peguei lá o motonivelador, a gente nivelou bem esse local aqui, observem que a gente colocou um pó de pedra, né? E sobre dormentes a gente armazenou todo o material mecânico e daqui depois a gente foi tirando, tá? Aqui vocês conseguem ver a fábrica, né, de produção do pré-moldado. Aquela parte de estocagem ainda estava sendo feita lá atrás, ó, tá? O troller ainda não estava montado, nada assim. Isso aqui, para quem não conhece, em terraplanagem, vai trabalhar bastante em obra, né? É uma retroescavadeira, certo? Retroescavadeira, né? Retro, porque com a parte da ré dela, né? Com a traseira dela, ela escava, né? Como um braço. E a frente, ela é querendo ou não, uma carregadeira, certo? Pareceu o tempo aí, eu acho, né? 10 minutos. Tá, não, dá tempo tranquilo. Isso aqui é só uma carregadeira, quem for trabalhar com material, né? E às vezes alguma jazida, né? Alguma coisa do tipo assim. Isso é uma carregadeira apenas, porque ela tem só a concha na frente, então ela só carrega mesmo, né? Os caminhões. Isso aqui é um trator tipo esteira, certo?
equipamentos extremamente fortes, né, e usado bastante em terraplanagem para nivelamento de solo, para corte, né, de solo, raspagem do solo. Isso aqui é um rolo compressor tipo pé de cabrito, né, pé de carneiro, que a gente utiliza. Eu não sabia. Quando eu fui trabalhar a fundo com esse material nessa obra, eu descobri que o rolo liso, compactador, e o rolo, esse pé de carneiro, é a mesma coisa. Tá? O que acontece? Esse pé de carneiro aqui, ó, é duas metades que estão ali. Tu desparafusa e tira fora. Aí fica o rolo liso. Quando tu quer utilizar o pé de carneiro, tu vai lá e bota essas duas capas aqui de novo. Ah, é? Tá? Eu, Para mim, eu imaginava que também era não um rolo. sabia. E outra coisa, se vocês perceberam, esse equipamento, ele anda numa rua de asfalto que tu não sente ele trepidar, né? E tu nem sente muitas vezes barulho dele, né? Tu só sente o barulho do cilindro quando pega numa britinha, alguma coisa assim. Só que ele só começa a agir literalmente, que é trepidar, conforme a potência do equipamento, quando ele liga os motores dentro do cilindro. Ele tem motores dentro desse cilindro, tá? Então, a hora que ele liga o cilindro, né, ali em cima, quando ele liga, aí ele começa a literalmente vibrar e pular, tá? Então, ele pula e vibra. E é onde ele vai fazendo esse trabalho de compactação, ok? Aqui é o rolo liso, que é o mesmo, que é esse aqui que eu falei, só que tá com a capa tirada fora, né? Ó, tá naquela região que eu comentei para vocês. O tanque tá aqui, ó, aquele tanque que a gente construiu, né, de profundidade, tem esses 7 metros de profundidade aqui. Isso aqui é um motonivelador, ainda lá na fábrica, bem no início, quando a gente estava começando a fazer os acessos, tá, raspar barro e tudo mais. Então isso é um motonivelador, tem muita gente conhece como patrola, né, mas o nome correto é motonivelador. Aqui é um caminhão, né, caçamba, lá é reto escavadeira. Ó, a região toda que a gente tirou o material diferente da frente da fábrica, porque era material completamente mole, então nós tínhamos que botar material bom aí, foi colocado tudo material bom. Isso aqui é uma escavadeira hidráulica, né, tá, que existem de vários tamanhos, certo? Isso vocês vão utilizar bastante na carreira de vocês. Isso aqui é um brinquedinho bem legal, né, que é a Bobcat. Isso aqui só falta falar e andar de cabeça para baixo. É um equipamento extremamente ágil e bom para locais baixos e para manobras em locais apertados, tá? Essa aqui é a unidade 2 da BPM. Quando a gente estava na Tá Muvuca. dando peixe? Tá. Ô, do peixe aí, desliga o alto-falante. Desliga o microfone aí, ô, do peixe. Opa, desculpa aí. O que acontece? Aqui é a unidade 2 da BPM, num dos dias de muvuca, por isso que eu digo, ó, não tem como tu não cair num canteiro de obra desse aqui sozinho, com frente de escavação de solo que estava sendo doado, que era bota fora, que estava sendo doado para a olaria, retroescavadeira nossa trabalhando desde acesso até levar material, lá na frente também escavadeira pegando material bom para a gente aterrar o local. Lá na frente eu tinha toda a parte do pátio da obra, a gente executando o telhado do refeitório, levantando parede. O guindaste está lá na frente, ó, montando todo o pavilhão, a ponte rolante tinha chego, tá? Aqui em cima dá de ver uma pessoa que estava começando a montar o telhamento. Lá atrás eu tinha aqueles tanques. Então, assim, ó, eu, sinceramente, essa época aqui, ó, era para mim ter comprado uma moto de trilha, para mim andar para cima e para baixo. Porque no final do dia eu andava tanto nessa obra que eu chegava em casa e tinha que botar minhas pernas para o alto porque parecia que ia cair. E durante o dia tu não nota, né? Porque um grita daqui, outro grita de lá e assim vai. Aqui nós tínhamos aqui banheiro também, porque tinha banheiro lá na frente, e aqui lá nos fundos, né? Que é aquela questão do barraco, do canteiro. Ao longo da obra também nós tínhamos a parte de energia, tá? Energia e iluminação também para a noite. Então, assim, ó, é um canteiro de obra fervendo, tá? Então, tu vai levar lambada de tudo quanto é lado, ter que te virar e fazer acontecer, tá? Então, sofri bastante, mas aprendi bastante também. E agora sim, agora acabou. Muito bom, professor. Baita conteúdo, muito bom e bem prático. Mesmo à distância, a gente consegue ver o professor conseguiu uma coisas práticas, foi bom. Reais, no caso, né? Uhum. As minhas aulas, o Jefferson, e ao longo das próximas aulas que a gente vai ter mesmo à distância, elas são todas nesse nível, tá? Tudo é prático, tudo é coisa, desde o que eu errei
como não errar e tudo que deu certo também, sabe? Então, assim, ó, não me envergonhe de nada. Então, eu acho que eu estou aqui realmente para fazer isso. Aprender com os erros, mostrar o que está errado, o que não está. Quando eu erro, eu falo. Quando eu não errei, eu falo. Nós não cito nomes, esse tipo de coisa, né? Mas o objetivo é esse, é passar o que eu não tive para vocês, que é essa parte prática. Isso aqui eu não vi, gente, eu não vi num curso que era integral, 2 períodos, né, lá no Unisul, conforme eu falei para você, durante 5 anos. Ninguém nunca me mostrou isso aqui. E aí eu faço questão de mostrar para vocês. Algo que eu queria escutar de vocês, ou talvez que vocês comentassem lá no grupo, não estou pedindo para encher linguiça, nada, é a opinião de vocês sobre a minha aula do jeito que eu estou lecionando. Tá? Eu queria saber se está ficando claro, se a plataforma que a gente está usando está legal, se a forma de eu me expressar e até a bagagem que eu tenho para passar para vocês, se realmente vocês estão contentes do que eu estou fazendo, porque às vezes a gente tem sido questionado pela coordenação, porque a gente sabe que tem muita aula que está sendo só, talvez enviada exercício, entendeu? E pouco conversado, e enfim, né? Então a gente precisa ter esse feedback, né? Eu gostaria muito de ter essa posição de vocês, tá? Vocês fiquem à vontade para comentar, se quiserem, às vezes mandar algum e-mail particular também, tanto ruim quanto bom, eu vou fotografar e vou mandar para a coordenação, tá bom? Seguinte, a nossa próxima matéria, semana que vem, a gente vai entrar na parte de fundações. É muito legal, eu adoro essa matéria também. Não tem uma matéria que eu não gosto, né? Porque é tudo prático e tudo bem legal. Então, a gente vai ver fundações superficiais e fundações profundas. Eu vou compilar um pouco, lógico, porque o conteúdo é bem vasto, até para quando é presencial é bem apertado também de a gente lecionar. Não me interessa quanto tempo vai levar, mas a gente vai conseguir passar o conteúdo aí, eu vou passar para vocês. Sou 2 ali, de cada modelo daquele ali sobre empolamento e sobre a parte de aterro, para que vocês façam, sabe? E comentem, façam um exercício, enfim, se tiver dúvida, me manda, fotografa, me manda, bota no grupo, eu respondo, faço o exercício para vocês e mando para vocês, mas é muito, muito simples, tá? Eu vou fazer isso e vou postar essa semana para vocês, ok? Certo. Beleza, professor. Obrigadão. Não, eu fico bem feliz aí, tá? Assim, ó, eu já imprimi alguma coisa da prova de vocês, eu não nem consegui imprimir tudo, porque conforme eu falei para vocês, ó, vou ser bem sincero, eu vou fotografar aqui a tela de novo, que eu estou fazendo chamada, né? Deixa eu tirar uma foto aqui. Olha só, eu acho que vocês conseguem ver aí, né? Mas olha só, quantos alunos a gente tem? Sim. 4. Pega no reflexo da Não, câmera, desculpa, não então. enxerga Mas direito. olha só, a gente tem 3 vezes 4, 12, 12, 12, 15, 15, nós temos 18 alunos, tá? E apareceram 33 provas, para vocês terem ideia. Ih, vai rodar a gente por falta, então. O que acontece? O que aconteceu eu não sei, mas eu sempre vejo as mesmas cartinhas aqui, tá? Então eu sei bem quem tá vindo, eu tô dando presença ali, tá? Eu tô presenciando quem tá vindo às aulas e isso vai pesar com certeza. Com certeza isso vai pesar, tá? E aí eu peço que vocês se dediquem também, pesquisem, né? Bastante coisa que vocês anotaram aí, escutem a aula ali, o Otávio tem gravado todas, e aí o que vocês tiverem dúvida, gente, não tem, bota no grupo ali a dúvida, fotografa, pergunta o que é, vamos interagir, vamos conversar, aqui ninguém sabe tudo, tá? E aí, conforme eu estava falando das provas, eu não consegui imprimir tudo, eu vou terminar de imprimir, vou corrigir com calma. Eu peço para vocês um pouco de paciência. Eu sei que era para mim já ter corrigido essas provas em 2 semanas, mas dobrou o número de provas, quando eu imaginei que era tanto. E também eu estou com uns problemas de família aí, não sei se tem aluno meu já do semestre passado que sabe que eu estou com um problema em família aí